mais um... Esqueci o nome desse programa, como é que vai ser? Mais uma live, Bíblia com Dani, Salmo 34, enfim, tamo junto mais uma vez. Gente linda, a paz. Vou esperar começar os olhinhos aparecendo. Os olhinhos querem dizer que as pessoas estão assistindo, senão eu vou ficar falando sozinho, preso louco, entendeu? Estamos incentivando seus amigos a interagir com o seu vídeo. Ah, já tem 5, já tem 13 e já tem 25. Já virou festa. Oi Raquel, a paz, querida, graça e paz pra você. Karina Lemos, tamo junto, amém. Vamos começar. A paz, Tamires. Camila, oi querida, você tá bem? Eu preciso ir lá comprar peixinho de novo, hein? Preciso fazer um aquário de novo. Meu aquário ficou na minha casa, na casa dos meus pais. Tenho saudade dele, dos meus peixinhos. Vamos lá, Salmo 34. Ora pra mim, oro. Antes de começar, quero falar algumas coisas. Primeiro, daqui a pouco, meia-noite, eu vou pro monte, rapaz. Hoje o fogo vai cair lá. Falei que já conversei com Jesus, eu só vou descer a hora que o anjo der a benção pra mim. Oi, Vânia. Já combinei com Jesus. Falei, ó Jesus, seguinte, cara, enquanto não cair o fogo em mim lá, o fogo bom, né? O fogo do Espírito, não do julgamento. Enquanto não cair o fogo, eu não desço de lá. E eu vou ficar orando. Já combinei com Jesus. Eu só não quero ficar manco, igual Jacó ficou. Mas eu vou segurar o anjo, em nome de Jesus, e vou orar por vocês. Outra coisa, eu quero agradecer vocês que ajudam com a obra. Porque, cara, que alegria hoje, numa segunda-feira, eu poder ir pro monte. Gente, isso é um milagre. Era todo o sonho da minha vida. Eu vou poder ir, que é surreal. Vocês que abençoam eu abençoam Eli. Vocês que a gente chama de os fiéis, lá que estão no e-mail. Eu amo vocês, obrigado. E a obra não para. Vocês estão abençoando a obra mesmo. Se você quiser fazer parte, manda um e-mail para mim, daniel.sad@uol.com.br, e aí a gente conversa melhor. Boa noite, Alê. Tamo junto, irmão. Outra coisa também, orem por mim, tá? Porque agora, o homem de Deus é assim, tem que ser perseguido, senão não é homem de Deus coisa nenhuma. Só que falta eu ter que vender o carro porque o pessoal não deixa eu colocar aqui dentro. Isso não faz o menor sentido. A vaga cabe, não tá atrapalhando o caminho. Então é isso aí. Enfim, os advogados estão me ajudando. Vamos lá, Salmo 34. Oi, gente amada. Oi, Toquinha. Vamos lá. Hoje é o verso 17 e o verso 18. Tá aberto aí? Tá aberto? Em 5 segundos. Salmo 34. Você tem 5 segundos para abrir. 5. Salmo 34, verso 17. Salmo 34, verso 17. Valendo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Primeiro de tudo, quem que clama? O justo. Quem é o justo? Romanos capítulo 5, verso 1. Por que os pregadores não pregam o Novo Testamento? Rapaz, eu tenho 300 vídeos. Eu acho que 200 deles são do Novo Testamento. Olha no YouTube, você vai ver um monte de Novo Testamento. A Igreja de Cristo começa no Novo Testamento. Rapaz, você está enganadíssimo. A Igreja de Cristo começa antes da fundação do mundo. De acordo com Apocalipse capítulo 13, Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. A Igreja é o corpo de Cristo. Se Jesus já entregou seu corpo antes da fundação do mundo, então quer dizer que a Igreja já começou antes do mundo começar. Então a Igreja não começa no Novo Testamento. Teologicamente você está errado. Vamos lá. Primeiro de tudo, justo. Quem é justo? Romanos capítulo 5, verso 1. A Bíblia fala assim: justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz para com Deus. Eu tinha uma dívida a ser paga. Você tinha uma dívida a ser paga. A dívida do pecado. Se Deus ele deu, vou falar só dos 10 mandamentos. Só dos 10, para começar fácil. Se você transgride um, de acordo com Tiago, capítulo 2, quem transgride um é culpado de todos os outros. Como assim? Se eu roubar R$1, eu sou menos ou mais ladrão que um cara que rouba 100? Não sou, cara. Eu sou ladrão do mesmo jeito. Se eu roubar e for pra cadeia, e um cara estuprar e for pra cadeia, e um outro cara sonegar imposto e for pra cadeia, e um outro cara assaltar e for pra cadeia, não interessa o pecado. Eles vão pro mesmo lugar, vai ser preso do mesmo jeito. Quando a Bíblia trata o pecado como condenação, não interessa o tipo, se é pecadinho ou pecadão. Pecou, tá devendo. Condenação é o inferno. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Todos nós estamos devendo. Ah, mas o fulano é pior que eu. Não interessa, filho. Você está devendo do mesmo jeito. Devedor é devedor. Mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso está em Tito capítulo 2. Se a graça de Deus se manifestou, ele trouxe a salvação tanto para mim, quanto para o cara que é pior do que eu, tanto para o cara que é melhor do que eu. A questão aqui está falando assim, que o Senhor ele ouve o justo. Mas quem são esses justos? São aqueles que aceitaram a morte de Jesus na sua vida. Se eu aceito Jesus morrendo por mim, se eu creio que Jesus morreu por mim e aquela minha velha criatura morreu, eu creio que eu fui justificado. Jesus ele olha para mim não mais com ira, ele não olha mais para mim olhando, infelizmente esse meu filho pecou, então ele tem que ir para o inferno, porque se Jesus não me mandar para o inferno, ele me chama de, ele se torna mentiroso, cara. A questão toda é o seguinte, eu leio que o comentário me desconcentra. Deixa eu terminar só o raciocínio. Anthony, a paz, querido, eu amo você, velho. Se Jesus não condenar o pecador, não é questão de Jesus ser mau ou bom, não é isso. É que se Jesus não condenar um pecador, Jesus se torna mentiroso, porque a palavra de Deus deixa claro, Ezequiel capítulo 18, por exemplo, Gênesis capítulo 3, a alma que pecar morrerá. Se a alma que pecar não morrer, Deus se torna mentiroso, Deus se torna o próprio pecador. Para Deus não ser mentiroso e ao mesmo tempo salvar o homem, ele pega então, bom, já que o salário do pecado é a morte, então vai ter morte, só que a minha. Deus assume o papel de homem, Jesus, esse Deus em forma de homem que é Jesus Cristo, ele morre, eu falei uma mentira, esse Deus em forma de homem que é Jesus de Nazaré, morre junto comigo. Mas quando ele ressuscita como Jesus, o Cristo, ele ressuscita trazendo a mim também como uma nova pessoa. Querido, então olha só, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você não tem mais sentido você viver se sentindo culpado. Porque se Deus te chamou de justo, logo você não é mais um pecador devedor. Hoje eu sou um santo que infelizmente ainda comete pecados. Mas sou santo, sou separado. Você também, todo mundo que crê é separado. O santo foi justificado por Jesus, por isso nós somos chamados de justos. Só para responder aqui, oi Ítalo, a paz amado. Só para responder, tem pecado grande, pecado pequeno? De consequência terrena tem, lógico. Se eu roubar R$1 e se eu falar em matar alguém, a consequência terrena com certeza é muito diferente. Mas para condenação não. Quem rouba 1, quem rouba 100 está condenado do mesmo jeito, se não nascer de novo em Cristo Jesus. Tá? Isso só para vocês entenderem o que é justo. Então justo é aquele que foi justificado por Jesus na cruz, que teve o seu pecado pago. Deus ele olha agora para mim não mais como um pecador, mas ele olha para mim como um filho que teve o seu pecado pago na cruz junto com Jesus. Aleluia. Dani, fala sobre o fogo de Pentecostes e o fogo do batismo no Evangelho de Mateus. Boa pergunta, querido. Seguinte, quando João Batista fala, lá em Lucas capítulo 3, que quando Jesus vier, ele fala assim, eu batizo em água, mas aquele que vem depois de mim é poderoso para batizar em espírito e em fogo. Esse fogo do batismo é ruim, é um fogo ruim, não queira ser batizado com esse fogo de Lucas 3, diferente do Pentecoste. O Pentecoste não é fogo, ali são línguas como de fogo, que repousaram sobre as pessoas e manifestaram nela alguns dons, ali no caso o dom de línguas. Mas o fogo de Jesus no batismo de Lucas capítulo 3 é um fogo consumidor. É o fogo assim, uns ele separa para batismo de espírito, que são salvos, outros ele separa para o batismo do fogo, que é o inferno. Aquele fogo de Jesus é ruim. Não ore falando, Senhor, eu quero ser batizado no fogo de Lucas 3, não. Se você quer ser batizado no fogo, você fala, Senhor, eu quero ser batizado para receber o Espírito Santo de Deus como se fosse as línguas de fogo do Pentecostes. Mas vamos lá, que o assunto de hoje não é esse. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Cara, eu quero pegar aqui uma definição que eu gostei no dicionário de angústia, que a angústia é um estado de ansiedade, sofrimento e tormento. Sobre o batismo no Espírito Santo, Evelyn, eu já tenho um vídeo bem claro no YouTube, Daniel Saad, batismo no Espírito Santo, e você vai ver que o orar em línguas não é necessariamente um sinal de que foi batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo tem várias manifestações. Uma delas pode ser orar em línguas. Olha lá, aí eu tenho o texto de 1 Coríntios 12. Dani, se depois da morte de Cristo ainda é proibido comer carne com sangue, fala também sobre o que a Bíblia diz do pecado de morte e não de morte. Gabriel, já falo para isso aí é longo. Tá? Vamos lá, angústia. Angústia é um sinal de uma mente que está muito cheia de carne ainda.
Não tô te chamando de pecador, não tô te chamando de fraco de fé, não é isso. Mas eu fico angustiado muitas vezes. Mas eu percebo que quando eu estou angustiado é porque eu estou dando muito mais foco para minha carne do que para Cristo. A angústia, na verdade, ela é o excesso de pensamento terreno. E eu não estou te culpando. De novo, eu tenho muito. Quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica angustiado. Porque infelizmente, a gente acaba dando mais atenção para o nosso problema do que para a nossa vitória, que é garantida em Cristo Jesus. O sentimento de angústia, ele só é vencido por oração. Você vai ver aqui que o Salmo 34 está falando exatamente isso. O justo clama, ponto 1. O Senhor ouve, ponto 2. E livra da angústia, ponto 3. Não tem como ser liberto da angústia se antes você não for justo e se antes você não falar com ele. A ordem das coisas é clara. Primeiro, justo. Segundo, o Senhor te ouve. Terceiro, te livra da angústia. Invocar a presença do Espírito Santo é uma coisa que hoje poucas pessoas estão fazendo. Hoje a gente não está mais fazendo, cara. Você não vai mais atrás de Deus hoje para receber a presença dele. Eu estou vendo muita gente ir atrás de Deus para receber bênçãos dele. Só que você não vai atrás de Deus para receber as bênçãos dele, você vai atrás de Deus para receber ele. Ele em você é a maior de todas as heranças. Ter Jesus em mim, quando a luz vem, as trevas saem. Quando a vida chega, a morte vai embora. Quando a alegria vem, a tristeza some. Quando me vem a paz, que excede todo entendimento, a angústia sai. A angústia sai. Interessante é que às vezes tem pessoas que falam assim: Dani, mas eu clamo e Deus não ouve. Isaías 59, no verso 2, ele fala que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Os nossos pecados escondem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Se você não está... Primeiro, você não está recebendo a Deus, você não está vivendo sem angústia, porque primeiro, ou você não está buscando, que não faz o menor sentido você não ter aquele seu momento de ajoelhar e clamar, ou você está vivendo em pecado oculto. E pecado oculto, Deus não vai te ouvir. Olha o próximo verso, eu já vou te explicar o que é pecado oculto. Ele fala assim, ó, verso 18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito aflito. Presta atenção, perto está o Senhor de quem? Quem tem coração quebrantado. Estou engasgando para falar. O Salmo 51 fala que Deus nunca rejeita um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito contrito. O que é isso? Deus nunca vai negar perdão para aquele que clamar perdão para Ele. Nunca, nunca. Aí você pode virar e falar assim: Dani, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É porque, querido, a blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer que Ele é quem Ele diz que Ele é. Se eu não creio que Deus me perdoa, como que eu posso ser perdoado? Se eu não creio que Deus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, como que eu vou receber o perdão dele? Então, na verdade, toda vez que você tiver um coração quebrantado, se você se ajoelhar sinceramente, porque tem gente que é safada, tem gente que é sem vergonha, mas quem orar sinceramente vai receber o perdão. E recebendo o perdão, Deus vai te ouvir. E Deus te ouvindo, Ele vai te sarar de todas as suas angústias. Não existe, eu vou falar aqui de novo, nenhum pecado que não seja perdoado. Como eu acabei de falar, blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado. Você não peca contra o Espírito Santo, você vive pecando contra o Espírito Santo. Quando? Quando você não crê que Ele é quem Ele é. Se eu não creio que Jesus Cristo é poderoso para me perdoar e salvar, como que eu vou ser perdoado e ser salvo? Impossível. Impossível. Então a questão agora é o seguinte: todo aquele que se ajoelhar e clamar misericórdia, e clamar perdão, e tocar o altar, vai receber perdão. Vai. Quem está garantindo isso é a palavra de Deus, não sou eu. Nunca Deus rejeitou alguma ovelhinha. Isso está lá em João capítulo 6. Jesus fala: nunca uma ovelha que vem até mim eu lanço fora. Nunca. Tá para nascer ainda alguém que vai pedir perdão para Deus e Deus vai falar: não, você não, porque você não merece. Porque na verdade ninguém merece. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que Deus não está decepcionado com você? Você sabia? Deus não está decepcionado com você, Deus não está decepcionado comigo, Deus não está decepcionado com a raça humana. Porque Ele nunca teve expectativa. Ele sabe a porcaria que a gente é. Jesus morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele escolheu salvar a gente, desgraçado. A gente era desgraçado, demônio, perdido, carnal, safado. Ninguém agradava a Deus. E mesmo assim Jesus Cristo veio morrer. Então não vem falar pra mim que tem pecado, que Deus não perdoa. Fulano não pode tomar ceia. Fulano não sei o que. Se você se arrependeu, se você abandonou o seu pecado, se você clamou a Deus misericórdia, você está tão alvo como a mais branca neve.
É isso aí. Quem que falou aqui? Dani, dá um oi pra mim. Oi, Cris. A paz, querida. Então o texto de hoje repetindo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra das angústias. Jesus, obrigado, cara. O justo, aquele que foi justificado, clama. O Senhor, que é o maravilhoso, todo-poderoso, nos ouve e livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Dani, checa o inbox o mais rápido possível, por favor. Matheus, eu estou no meio da live. Não dá para ver agora, né, amado? Depois que eu acabar eu vejo. Se pecarmos e pedirmos perdão, Deus perdoa. Mas e se cometermos o mesmo pecado novamente? Hebreus, no capítulo 10, vai mostrar que Jesus Cristo ele é o Cordeiro que ele foi oferecido em sacrifício, não pelos pecados que você cometeu, mas pelos pecados que você comete e pelos pecados que você ainda vai cometer. É muito diferente, como é que eu posso explicar? É muito diferente uma sensação de planejar pecado, de uma situação de tropeço. Hoje eu tropeço, infelizmente, muitas vezes. Hoje eu fiquei com muita raiva do hora que eu recebi o e-mail do cara falando que eu ia levar multa por causa do carro. Mas eu fiquei com muita raiva. Na hora a carne aflorou. Mas na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia. E voltou para dentro a carne, falou assim, não enche a paciência. E o Espírito Santo veio e assumiu o lugar e eu fiquei em paz de novo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um pecado que ele acontece. É diferente de eu planejar. Olha, eu vou fazer isso. Vou dar um exemplo mais claro. Adultério. Claudio Honor, a paz, querido. Adultério. Dani, você só anda de preto para parecer menos gordo nos vídeos. Querido, os últimos vídeos tá tudo colorido. Pelo amor de Deus. Vou te dar um exemplo. Adultério. Adultério não é tropeço. Não é tropeço, mas não vem falar que é tropeço. Primeiro você teve aquele olharzinho, depois uma conversa, depois a mensagem, depois um escondido para aprontar. Você planejou o pecado, você foi fomentando ele. Isso é diferente. Isso não é tropeço, isso é uma queda absurda. Deus, ele quando você nasce de novo, você... Cara, como é que eu vou falar isso sem escandalizar? Você tropeça, porque é normal tropeçar, porque você ainda é carnal. O que não é normal para uma pessoa que nasceu de novo é viver caída. Agora, em nome de Jesus, nunca aceite o pecado. Nunca. Nunca, nunca, nunca você fale coisa do tipo assim... pequei porque a carne é fraca. Pequei porque todo mundo faz. Pequei porque, afinal de contas, é impossível ser santo. Sai, diabo. Isso é argumento do inferno. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que falar assim, eu não aceito nunca. Em nome de Jesus, mas nunca. Eu não vou errar mais, eu quero ser de Deus para sempre. Isso é um sinal de quem nasceu de novo. Ainda que você tropece, levanta e anda. Ainda que você dê uma tropeçada, misericórdia de Jesus, levanta e anda. E é assim que funciona. Dani, faz um vídeo sobre todos os dons do Espírito. Já tem. Põe lá no YouTube, Daniel Saad, dom do Espírito. Também tem. Alguma pergunta, gente? É isso, porque eu vou terminar, porque já deu 20 minutos. E eu preciso ir. Palavra de sábado, hein? Tenho nojo do pecado. Foi mesmo, lá em São Paulo. É verdade, foi isso. Dani, falando em pecado, sou casada no civil com meu marido e não no religioso. Outro dia ouvi alguém dizer que estou em pecado. Questionei, esse assunto tá me perseguindo. Vamos lá. Gabriel, tem que falar pra você. Vamos lá. A Bíblia não deixa clara, tá? A ordem da festa do casamento. Não tá claro isso. Não tem a festa. Você não vai encontrar isso na Bíblia mandando você fazer a festa. Só que a gente tem um negócio chamado inferência. O que é inferência? Vou dar um exemplo. Se você lesse na Bíblia que todos os homens que creram em Deus foram batizados, a Bíblia não precisaria mandar você ser batizado, porque você já ia entender que já que todo mundo foi, você também deveria ser. Isso é uma inferência bíblica. É quando não tem uma ordem, mas como você vê todo mundo fazendo, você entende que você também tem que fazer. Se você for ler a ordem bíblica de Gênesis, deixará, pois, deixará o homem o pai e a mãe, deixará a mulher o pai e a mãe, se unirão e serão dois uma só carne. Beleza, só que você vai ver Jesus indo em festa do casamento, você vê Jacó fazendo festa de casamento, você vê Davi fazendo festa de casamento, você vê Sansão fazendo festa de casamento, você vê várias festas de casamento na Bíblia. Se eles faziam, e se Jesus ele se alegrou e foi fazer um milagre numa festa, dá de entender que é pra gente fazer também. Eu não vou dizer que se você não fez a festa, você tá no pecado, não vou falar isso, porque eu não tenho texto para te dizer. Mas eu creio profundamente que é necessário, assim como o batismo é uma confirmação pública da sua fé, eu creio que o casamento é necessário para uma confissão pública daquele ato que você e a mulher estão juntos e você faz os votos perante Deus e perante todo mundo.
Eu creio profundamente na necessidade disso, mas eu não vou ter texto e ninguém vai ter para te dizer que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se alguém tem algum texto, por favor, me apresenta, porque eu não conheço, e olha que eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Outra coisa, pecado oculto. Vou te dar um exemplo. Qual é, se eu tivesse o poder de te acusar de alguma coisa que você está fazendo, do que eu te acusaria? Se eu chegasse perto de você e falasse, você aí, hein? O que eu ia te acusar que você fez? Esse pecado aí que eu te acusaria, esse é o seu pecado oculto. É ele que você tem que largar e fugir em nome de Jesus. Gabriel, o que você tinha perguntado mesmo, filho? Fala aí pra mim que eu esqueci. Fala aí de novo. Dani, quando o marido larga a esposa, pede o divórcio sem adultério, a esposa pode se casar com paz com Deus? Não. Não faça isso. Dani, como faz para deixar de olhar tipo a bunda da mulher? Cara. Eu fiz um vídeo agora sobre adultério. Se você puser lá Daniel Saad adultério, vai ter a regra dos 2 segundos. Dá uma olhada lá que vai ser boa. Tem vigília hoje? Não tem, gente. Hoje eu vou pro monte. Eu vou estar lá da meia-noite até sei lá que hora no monte. Então eu não vou poder fazer vigília. Prometo que lá pra quarta ou quinta-feira a gente pode fazer. Na quinta-feira. Dani, a dança é pecado? Não, Miriam dançou. Por que seria pecado? Não vejo. Comer carne com sangue. Bom, se você ler Atos capítulo 15, você vai ver o seguinte, para que agora é importante. Atos capítulo 15. Gente, para mesmo, que agora eu quero que vocês ouçam, que é uma coisa legal de vocês aprenderem. Pedro foi pregar para os judeus. Paulo foi pregar para os gentios. E os dois encontraram um problema muito grande. Quando Pedro foi pregar para os judeus, ele encontrou judeus convertidos, ou judeus que aceitaram Jesus. Paulo, quando ele foi pregar para os gentios, ou seja, gentio é todo aquele que o judeu chamava os outros, né? Não ser judeu, o resto era gentio. Quando Paulo foi pregar para os gentios, ele também encontrou gente convertida e gente se convertendo. Só que eles encontraram um problema. Pedro encontrou judeu que queria continuar fazendo coisa do judaísmo. E Paulo encontrou gentio que queria fazer coisa do judaísmo. Então eles entraram numa discussão em Jerusalém, juntou Tiago, Pedro, Pedro, João e Paulo. Os 4 se juntaram, Barnabé, Felipe também, mas esses não apareceram no texto. Eles foram conversar o que é que a gente pode deixar os judeus continuarem a fazer. Interessante que no Atos 15 eles não falam do sábado, mas é um assunto para depois. Não falam do sábado continuar como necessário. Eles falam o que o judeu deve continuar fazendo ou pode continuar fazendo e o que o gentio pode fazer de judeu que não tem problema. E aí, se você ler, eles entram em consenso, os líderes da igreja, que eles deveriam fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir da prostituição, idolatria e a carne sufocada, a carne sangrando, do sangue. O que ele está falando ali? Algumas pessoas vão dizer que é literalmente a carne sangrando. Eu acho que não faz muito sentido. Eu pegar uma picanha mal passada, eu vou pro inferno. Eu não creio muito nisso. Mas o que eu tenho certeza que ele está falando ali? Carne sacrificada a ídolos. Ele está falando sobre... as pessoas ofereciam carne sangrando para Baal, para Moloque, para Astarote, para Azera, para qualquer tipo de demônio. Ele está falando ali de você cultuar outros deuses. Ali é de trocar. Eu posso trazer hoje para outro tipo de palavra. Por exemplo, ter amuletos em casa. Gente que consulta horóscopo, gente que consulta cartomante, gente que procura ver a sorte, gente que procura olhar as estrelas e adivinhos e consultar espíritos de mortos. Tudo isso, cara, tudo isso aí está incluso nesse pacote da carne sangrando, que é a idolatria. Tem gente que vai falar, não, eu creio que é literalmente a carne sangrando. Então, querido, Romanos capítulo 14, se isso te condena, não coma, tá? Eu sinceramente não gosto de carne sangrando, mas eu não consigo entender um Deus que condena comer uma picanha porque tem sangue, eu não consigo, tá? Quando eu entendo a carne sufocada, é porque eram carnes sacrificadas a ídolos, é você participar da mesa de demônios, é você saber que fulano serve a outros deuses, um grupo serve a outros deuses e você fazer parte desse mesmo grupo. Então é muito mais profundo do que o que você imagina. E o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não adianta orar para um cara apóstata, não adianta. Ele não quer Jesus, não tem o que fazer por ele. Se orar para Deus salvar ele, não tem como. Se o cara é apóstata, está condenado. Hebreus capítulo 6, verso 4. Depois você lê. Acho que ficou meio claro isso.
É isso, gente. Então, chega, não tem mais pergunta. 25 minutos, acabou. Que Deus abençoe e guarde. Tamo junto. Dani, falando sobre montes, o que acontece lá? Querida, acontece manifestações do Espírito. Se tem gente que vê o mato brilhar, se tem gente que vê fogo cair, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Tem gente que diz que viu. Eu não sei se isso vai atrapalhar ou ajudar, porque fé é crer no invisível. Se o cara vai ter mais fé porque ele viu o mato brilhar, então ele não está crendo no invisível, ele está sendo Tomé. Não precisa disso. Se acontecer, amém. Glanert, há quanto tempo, querida? Saudade de você, um beijo, que Deus abençoe tua vida, você é muito querida. Rose, o que você perguntou, filha? Fala pra mim que eu não ouvi. Glutonaria. Glutonaria é um problema, é falta de domínio próprio, você precisa orar por isso, eu também, é fruto do espírito, é comer menos, é terrível. Enfim, tatuagem é pecado. Procura no YouTube, Daniel Sade, tatuagem. Já tem um vídeo falando sobre isso. Dani, a gente pode ter sonhos proféticos? Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2. Dá uma lida, você vai ver que sim. Dani, que a Bíblia fala sobre tatuagem. Tem um vídeo lá, já falei. Daniel Saad, tatuagem, procura. Dani, o que é mais importante? Se arrepender do pecado ou perdoar o irmão? Cara, o que é mais importante para um passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? As duas tem que bater junto. Qual é a característica de um apóstata? Você vai ler Hebreus capítulo 6, você vai ler 2 Pedro capítulo 2 e você vai ler Ezequiel capítulo 18. É o cara que conheceu a Jesus e ele abandonou Jesus e ele não quer mais saber de Jesus. Tem gente que vai falar, é impossível você conhecer Jesus e abandonar. Não, não é impossível. Leia Ezequiel 18, você vai ver lá o justo se afastando. 2 Pedro 2,20, você vai ver o justo se afastando. E Hebreus capítulo 6, você vai ver um cara que conheceu os dons de Deus se afastando. Desviado é uma coisa. Desviado é o cara que afastou, mas ele sabe e ele quer voltar. Uma coisa é ser desviado. Outra coisa é o apóstata. É o cara que abandona e virou inimigo da cruz. Esse cara não volta mais. Dani, se o salário do pecado é a morte, quando morremos estamos perdoados? Não, querida, porque depois você não tem mais a vida. A morte encerra. Como é que você vai ter vida eterna se a morte parou ali? A gente só tem vida eterna porque a vida que está em nós é a de Jesus. Aquele que não crê, o salário do pecado é a morte. Então ele recebe a morte como pagamento. Mas ele não recebe vida eterna. Jesus, não. Quando você morre com Jesus, Jesus ele te dá de salário a vida eterna. Por isso que a gente tem. Dani, tem tempo certo para batizar? Tem, quando você crê. Creu que Jesus Cristo é o Senhor, batiza. Ah, mas eu estou com alguns pecados, tal, querido. Todo mundo tem. Você tem que crer para batizar. Dani, como saber quem é a pessoa certa? É a pessoa que te leva mais para perto de Deus, não tem segredo. É a pessoa que te dá paz. E é isso. Ninguém mais perguntou? Se o cara larga a esposa sem adultério, ela pode se casar novamente após o divórcio? Rose, não. A única condição que Jesus dá, Mateus 19, quando a traição ou morte. Se não houve traição e morte, quem casar de novo é adúltero. Não tem o que fazer, eu não posso fugir. A palavra de Deus é essa. Goste quem gostar de ouvir ou não goste quem não gostar de ouvir. Infelizmente. A única condição que a Bíblia dá é a traição ou a morte. E a traição ainda é questionável, porque tem gente que diz que a traição naquela época era condenada com morte. Então, vai dar na morte do mesmo jeito. Não tem outra saída. Infelizmente, não dá para casar de novo. Porque tem os pastores que dizem que só os crentes vão para o céu. Não são os pastores, é a palavra de Deus que diz. Quem não nascer de novo não pode ver a Deus. Isso é João 3. Quem não nascer de novo não vai para o céu. É simples, Jesus que falou, não foram os pastores. João capítulo 3. Depressão. Tem um vídeo muito bom do Silas Malafaia falando sobre depressão. Eu não consigo falar melhor do que ele, porque primeiro que ele é psicólogo. Ele falou muito bem. Põe aí no YouTube. Silas Malafaia, depressão. Está fantástico o vídeo. Aconselho todo mundo a assistir. Ah, não gosto do Silas. Não interessa. Aquele vídeo dele tá fantástico. Pode assistir sem medo. Dani, me responda. Quem nos ofende muito? O que devemos fazer? Dayana, para eu não ficar irritado quando alguma pessoa me magoa, eu gosto de olhar o quanto eu magoei Jesus e ele me perdoou. Eu fico pensando o quanto eu fui mal para Jesus e Jesus me perdoou. Se eu fui tão mal para Jesus e Jesus me perdoou, eu não tenho direito de perdoar uma outra pessoa que fez mal para mim. Mateus capítulo 18. Dá uma lida que você vai ver sobre isso. E é isso, gente. Deus abençoe. Não tem mais como responder. Até amanhã, na próxima live. Eu aviso se for ter, tá? Amo vocês. E vou falar de novo, quem quiser fazer parte da obra, manda um e-mail para mim, daniel.sade@uol.com.br. Vocês que já são os meus fiéis companheiros de ministério aí, da minha obra e da Eli, eu vou orar hoje especialmente por vocês. Amo vocês, obrigado, a obra não para. Eu sou o Daniel Sade, estamos juntos de verdade, amém.